Uma boa tarde a todos e a todas. Gente, conforme prometemos, né, esse é o segundo vídeo tratando do período colonial brasileiro, né, e em particular o ciclo da cana-do-açúcar aqui no Nordeste brasileiro. Bom, naquele primeiro vídeo, né, eu enfatizo a necessidade de abordarmos essa questão com muito cuidado, com muito zelo, né, e procurando se aproximar da verdade, né, acerca deste tema, que seria o tema da exploração da mão de obra indígena, né, na produção da cana-de-açúcar aqui no Nordeste brasileiro, em particular. Há uma série de controvérsias, né, sobre esse assunto e, sobretudo, narrativas bastante comprometedoras, né, narrativas equivocadas. Né? Hoje a gente poderia tratar isso como fake news, né, acerca dessa questão. Na realidade, né, os índios brasileiros, desde aquele primeiro momento, muito antes de uma exploração comercial mais efetiva da colônia, eles já estabeleciam relações, de uma certa forma, cordiais, né, com o governo português, ou pelo menos algumas etnias estabeleciam esse padrão de relação. Né, existia ali naquele primeiro momento os escambos, né, que eram as trocas, né, de produtos europeus, ferramentas, utensílios, né, que eles trocavam esses produtos, né, pela madeira, pelo pau-brasil que era extraído, né, pelos indígenas das terras brasileiras. Bom, a relação é de uma certa forma também conflituosa, não é? Não eram todos os índios que se submetiam àquelas condições, não é? E a partir de 1530, quando eles resolvem, né, os portugueses resolvem explorar comercialmente o país, eles optam, né, pela produção da cana-de-açúcar e, naturalmente, uma mão de obra barata, uma mão de obra já localizada aqui na colônia, né, que seria os indígenas. Né? E nesse aspecto, nesse processo, se estabelece ali, né, uma relação diversionista entre as diversas tribos. Né? Existiam tribos que se propunham a condição de capturar outros indígenas para a exploração da cana-de-açúcar, da produção da cana-de-açúcar. Né? Registra aqui que essa relação se estabelecia diretamente, né, entre o donatário e os chefes ou caciques dessas tribos indígenas, né, que recebiam suas bonificações pela captura desses indígenas e exploração na produção da cana-de-açúcar. Aí algumas, como eu coloquei antes, né, fake news acerca do assunto, sobre a indolência dos indígenas, sobre a incapacidade de trabalho, né, dos indígenas. Tudo isso não passa de constituições falsas acerca da realidade. Né? Se a gente for pesar os diversos fatores, né, naturalmente existiam aquelas questões naturais, por exemplo, a grande mortandade de indígenas, né, contaminados por doenças trazidas pelos portugueses, como a gonorreia, sífilis, gripes. Né? Quantos indígenas morreram apenas em função da gripe naquele período? Né? Existiam outras questões, por exemplo, da rebeldia dos índios que fugiam da produção, da incapacidade de os índios se adaptarem àquele regime de trabalho. Né? Os índios produzem apenas para a sua sobrevivência, não sabem o que é produção em larga escala, né? Produção de excedentes. Né? Sequer conheciam o açúcar. Né? Era uma situação meio que confusa para que eles entendessem como é que eles estavam sendo explorados dentro daquele processo produtivo. Mas existe um ponto que é fundamental que vocês entendam. Né? Na realidade, como eu disse, né, a Portugal não tinha dividendos com esse processo produtivo, a não ser pelo produto final, né, que eles exportavam para a Europa. Mas aí eles perceberam, né, dentro dessa conjuntura,
né, a contingência de por que não trazer escravos da África, né, que seria mais uma forma de explorar esse processo, do que manter os indígenas naquele trabalho. E foi isso que eles fizeram, né, chegando a um determinado momento em que eles proibiram, né, a utilização de índios, né, no trabalho escravo, exatamente para facilitar o processo incipiente de transferência de escravos africanos para a costa brasileira. É basicamente esse o ponto fulcral, né, aquele ponto que nos leva a entender o que de fato ocorreu, dentre uma outra série de questões que estão envoltas em torno deste assunto. Gente, eu gosto sempre de terminar a nossa explanação citando o Milor Fernandes, né? E dessa vez não vai ser diferente. Eu vou citar aqui o Milor Fernandes, né? Numa frase que eu acho interessante. Está bem, né? Deus é brasileiro, mas para defender o Brasil de tanta corrupção, só colocando Deus no gol. Uma boa tarde a vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão. Se gostaram, deixem seus likes, né? Compartilhem esses vídeos, indiquem um canal, né? Um canal que a gente pretende abordar todo esse processo histórico brasileiro, né? E, sobretudo, se inscrevam, né? E acionem o sininho para receber as notificações. Uma boa tarde, mais uma vez, e um ótimo início de semana para todos.